Tem uma parada muito da hora na orientação a objetos, que é a parte de métodos estáticos, tá bom? Então, hoje eu vou ensinar para vocês como criar, como usar e quando usar métodos estáticos. Vem comigo. Bom, galera, continuando aqui a nossa série de orientação a objetos com PHP, tá? Então, vamos ver um pouquinho aí dessa parte de métodos estáticos. Vou compartilhar minha tela aqui. E aí tá na hora da gente ver esse carinha aqui, como chamar, né? Como criar e chamar métodos estáticos, beleza? Então, bora para a aula. Seguinte, tinha um exemplo aqui, né? Vou apagar algumas coisinhas aqui, que a gente já brincou bastante nesse lance da API aqui, né? Então vamos lá, deixa eu apagar esses caras aqui. Métodos estáticos. Então vamos supor, a gente tem aqui a nossa classe que a gente fez, que é o DTO basicamente, né? Mas eu vou fazer um outro aqui para não ficar muito nesse exemplo do DTO, tá bom? Vou criar, vamos supor, um serviço aqui. Então vou criar um services, um diretório services. E aí, sei lá, vou criar um serviço qualquer aqui, um exemplo. Via CEP Service, vai. A ideia dele seria, tipo, consumir a API do Via Service lá, tá? Então, eu vou fazer normal e depois eu vejo o estático para vocês verem o motivo que, às vezes, eu utilizo métodos estáticos, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? Vamos supor, primeiramente, vamos fazer na mão aqui, ó. Vou ter um response, tá? Ele vai ter, deixa eu inicializar já essa aplicação logo. Sup, que é um say up menos D, eu pus um atalho ali. Bom, então a ideia é o quê? A gente bater um HTTP, utilizar a classe HTTP, certo? HTTP get. Vou parar esse GitHub Copilot aqui, senão ele vai atrapalhar eu de dar aula, tá? Então vamos lá. HTTP Illuminate Support Facade get, tá? Aí a gente vai, deixa eu simplificar isso aqui. Tá deixando, às vezes ele dá isso mesmo. Vou fazer manual aqui. Use e tira essa parte aqui. Beleza. Então aqui a ideia é passar a URL, certo? E aí aqui a gente vai dar a princípio, tá? Um DD nesse response aqui, tá bom? Que vai ser um array. Array com dados do endereço. Então, passar o URL com CEP e o retorno aqui vai ser um array com os dados do endereço, tá? Então vamos lá na API do ViaCep, viacep.com.br. E essa API é a mais simples que eu creio de utilizar, tá? Então se você bater essa URL alterando essa parte aqui do meio aqui para o CEP, ele vai te dar um retorno, tá? Parecido com isso aqui, beleza? Então vamos ver se é verdade. Vou pegar aqui https vou passar a API da ViaCep, vou passar um CEP aqui, sei lá, 14.015.100, não sei, tá? E vamos dar um DD nessa parada. Então, eu vou chamar minha aplicação aqui, ó, laravel.test, tá? Então, assim, aqui ele já está retornando um response certinho do Guzzle, só que a gente tem que fazer o quê aqui? JSON, para quê? Para ele pegar o JSON de retorno e converter num array, tá? Então, vou chamar de novo aqui. Aí, beleza. Então, já tá um endereço aqui, ó. Prudente Moraes, tal, Ribeirão Preto, cidade, tudo certinho. Beleza? O que que a gente poderia ter? A gente poderia ter essa responsabilidade já num serviço. O que que eu tô falando para vocês aqui? Eu ter, por exemplo, isso aqui, ó. Vou recortar. Tem um método aqui, sei lá. Public Function Handle, tá? E dar um return nessa parada aqui, tá? Ele poderia receber o CEP, certo? Que é uma string, zip code, e eu vou trocar aqui no meio
para zip code. Opa! Zip code. Beleza? Simplão, bem tranquilo. Então, para a gente utilizar, vamos lá, vamos por parte. Cifrão via CEP é igual new via CEP service. No parâmetro eu preciso passar o CEP, certo? Então, 14015.100. Beleza? Deixa eu dar uma simplificada nisso aqui para ficar bonitinho. E aí, eu já posso dar um DD nesse via CEP aqui, certo? Que é o meu response. Então, vamos ver se tudo continua funcionando. Não vai funcionar porque eu não chamei o método handle, obviamente. Handle. Na verdade, aqui, ó, a implementação tá errada, né? Vamos lá? Vamos corrigir isso aqui, que eu fiz na correria e não percebi. Tem um construtor aqui, certo? Private string cifrão zip code, obrigatório, então só vou dar um vírgula aqui. Vou deixar bonitinho aqui, ó. Aqui no handle não precisa ter nada. Livro código limpo, tá? Se nenhum parâmetro for passado, a função é boa. Tipo assim, se tiver um parâmetro, a função é ok. Se tiver 2 parâmetros ou mais, a função não é tão boa, tá? Então, quanto menos parâmetro, melhor sua função, segundo o livro código limpo, tá? Já dando dicas aí. Aqui eu vou precisar importar essa classe aqui também, que eu não tinha importado. E aqui eu vou pegar de this zip code. Beleza. Agora, tio, agora vai fazer sentido, né? Ou seja, dei um new, aí no método construtor ele está recebendo o CEP e eu chamo o método handle para exibir o array, né? Beleza. Top, tudo funcionando, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui do método estático? Agora a gente vai falar de método estático. Aqui, geralmente, tá? Geralmente, o pessoal usa ele para não precisar dar esse new, para não precisar jogar para uma variável e depois fazer esse rolê aqui e chamar o método, tá? Então, o que que a gente poderia fazer aqui, né? É que eu já estava meio que adiantando o assunto, eu ter simplesmente o método handle já recebendo a string do zip code, tá? Não ter esse método construtor, tá? E aí aqui eu falo que ele é um public static, é um método estático, handle. Ou seja, eu posso vir aqui e não precisar de nada disso, não precisar de nada disso, simplesmente dar um DD em via CEP service handle e já passar o meu zip code 14015.100. Tá? Vou dar um espaço aqui dentro só para vocês verem mais claramente que só isso aqui já resolveria o nosso problema, tá bom? Então vou atualizar aqui, ó. E tudo continua funcionando, tá? Aí, lógico, depois se você quiser tratar isso e tal, aí sim, você pode, sei lá, jogar num array, aí fica mais tranquilo. Vamos supor, quero pegar o endereço. Então, aí sim, ó, aí sim você pode, de repente, jogar num data aqui, ó, que é o resultado dessa consulta, ou response, quem sabe, tá? Eu vou por data, aí você pega lá, data, logradouro, tá? Aí beleza, você pegaria a rua aqui, né? Olha lá, bonitão. Beleza? Ou ainda, né? Aí já. Eu nem sei se tem isso aqui. Se não tiver, vai ser um plus. Como trabalhar em namespace, exceções, como utilizar os famosos métodos mágicos, conceito de attribute, o que são como trabalhar com propriedades read-only, late static bindings. De fato, não estou falando aqui, mas eu creio que eu posso pôr esse tema aqui para falar numa aula mais específica, para deixar mais encorpado o nosso conhecimento aqui de OO, né? Então, conceitos de Fluent Interface, tá? E aí a gente ensina isso também, que é uma interface fluente, bem legal esse conceito, tá?
Eu ia fazer um exemplo aqui, mas aí eu acho que aí sai um pouco do escopo aqui da gente trabalhar com um método estático, beleza? Mas enfim, basicamente isso, tá? Você poderia ter esse data aqui nesse array, pegar o endereço, pegar o que você quiser de lá, né? Pegar o F, que é o estado, né? Enfim, aí é bem fácil trabalhar com esse dado, lembrando, né, sempre de olhar a documentação para saber o que retorna exatamente, tá? Aí tem gente que poderia usar aquela classezinha que eu já ensinei lá, que é, por exemplo, você dá aqui um new fluent, né? Que é uma classe do Laravel mesmo, meio que secreta até, que essa classe aqui, ela deixa muito fluente de verdade. Você pode trabalhar com array, assim, para pegar o dado, né? Então, vamos atualizar aqui, ó. Aí, ó, mesma coisa. Ou você pode trabalhar como se fosse um objeto. Isso que é o legal dessa logradouro. Opa, não tem esse igual aqui não. Logradouro, vírgula, deira, o F, né? Deira, aí fica bem mais fácil trabalhar, entendeu? Bairro. Ah lá, ó. Beleza? Então tem gente que gosta de usar esse fluent também para trabalhar de uma forma mais fácil com essa variável. Beleza? Então, basicamente isso, né? Geralmente eu uso a parte estática aí, métodos estáticos, geralmente, tá? Quando eu vou fazer uma action, quando eu vou fazer um serviço, né? Um service, igual a gente fez aqui, então provavelmente eu uso um método estático. É raro eu não usar, tá? Nesse tipo de ocasião. A não ser que, tipo, o meu serviço tem uma regra muito complexa, que tenha vários métodos dentro, aí já fica meio ruim para trabalhar com estático, tá? Aí eu prefiro trabalhar com os métodos normais mesmo. Beleza? Bom, então espero que tenham gostado dessa aula aí, uma aula mais simples, mas tem muita gente que não tem essa visão de método estático, tá bom? Não mais agora, porque agora já tem um conhecimento muito bacana aí de como implementar e quando utilizar, beleza? Bom, e o que eu vou pedir é o de sempre, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera, tanto esse conteúdo quanto o link do meu canal mesmo, porque aqui no canal tem muito conteúdo bacana, beleza? Forte abraço e bora estudar.